E eu queria que você pudesse abrir comigo a palavra de Deus no livro de Malaquias. Se você tiver alguma dificuldade de achar o livro de Malaquias, você vai para Mateus e volta um livro. Você vai encontrar o livro do profeta Malaquias. Na nossa organização da Bíblia, ele é o último livro. Porém, na estrutura escrita, no cânon, na estrutura organizada, não. Ele não é o último livro. Inclusive, Malaquias é contemporâneo de Esdras e Neemias. Então, ele não é literalmente o último livro escrito no Antigo Testamento. Tá bom? Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Veja se a pessoa está do seu lado, encontrou, auxilia, ajude. E eu queria que você depois continuasse com a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Senhor, mais uma vez nos calamos para ouvir a Tua voz e pedimos humildemente, fala aos nossos corações e trata as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa temática, como eu falei, sobre o livro de Malaquias que nós vamos trabalhar durante esses 2 meses, será voltada sobre arrependei-vos. A mensagem do profeta Malaquias, assim como a mensagem de Cristo e a mensagem antes de Cristo, João Batista, era essa: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Sendo que, queridos irmãos, o livro do profeta Malaquias, ele traz uma das maiores dificuldades para a vida do cristão. E qual é essa dificuldade para a vida do cristão? É que quando nós buscamos a Deus, clamamos a Deus, gritamos, nos achegamos a Ele, e quando temos o seu silêncio, nós ficamos em dor, nós ficamos em angústia, porque a maior luta para nós cristãos, a luta interna, é quando nós buscamos, e o que temos de Deus é o silêncio. E na verdade era isto justamente o que o povo lá estava vivenciando. Nós já ouvimos falar pelos teólogos que aqui é o período do silêncio do Senhor para com o seu povo. E o povo estava angustiado, o povo estava inquieto, justamente porque o Deus dos vossos pais não estava mais tratando eles como trataram os pais. Deus não estava mais se revelando a eles como se revelou a Eliseu, como se revelou a Elias. Para aquele povo lá, para lá ajudar, eles entendiam que Deus havia esquecido eles, que Deus havia deixado eles de lado, porque nada, literalmente nada acontecia. Por esse motivo, o povo estava começando a sofrer. Uma coisa que talvez a nossa geração esteja passando. Eles estavam sofrendo de uma frieza espiritual, porque nada acontecia. E o que eles estavam vivendo no dia a dia era uma pobreza não só espiritual, mas sim também uma pobreza social,
porque a cidade estava desolada, a cidade estava passando por lutas e dificuldades, Judá tinha sido dominada por uma cidade estrangeira, e eles estavam passando por lutas e tribulações. E nesse meio termo, eles buscavam e nada ouviam. Eles clamavam e não tinham resposta. Eles olhavam para os atos passados de Deus, mas no presente eles não conseguiam enxergar. E aquele povo, por esse motivo, começou a viver uma frieza espiritual. Talvez essa é a pergunta que nós olhamos para eles e pensamos para nós. Como é que eu e você, nós reagiríamos se você buscasse a Deus e o que você tivesse fosse o silêncio? Se tudo tivesse indo na contramão daquilo que você imagina e que busca para a sua vida, e você clama a Deus e o que você tem como resposta é o silêncio. Se você olhando para o passado vê que as gerações elas foram atendidas por Deus, elas receberam a promessa, mas a sua geração, a sua circunstância momentânea não tem nenhuma resposta sobre as suas inquietações, como você reagiria? Como você estaria diante do Senhor? Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, o que nós começamos a perceber daquele povo é um afastamento. Eles começaram a se afastar de Deus, eles começaram a ficar distanciados do Senhor. E sabe qual é o problema de um afastamento com Deus? Sabe qual é o problema de uma frieza com Deus? É que nós nos tornamos atrevidos para com Deus. Toda frieza espiritual, todo afastamento espiritual nos leva a viver uma vida de atrevimento para com o Senhor. Queremos ensinar como Deus deve cuidar, queremos ensinar como Deus deve trabalhar, queremos ensinar como Deus deve agir em nossa vida. E era literalmente o que eles estavam vivendo, por não estarem vendo o Senhor agir. Eles começaram, por meio da frieza, a viver um atrevimento para com aquele que cuidou dos pais, cuidou dos filhos e estava com eles. Por isso Deus chama o profeta Malaquias. E a mensagem do profeta Malaquias ao povo de Judá é: vocês precisam voltar a confiar no Senhor. Vocês precisam voltar a descansar no Deus que não muda. Ainda que você não consiga enxergar, ainda que você não consiga ouvir a voz, ainda que você não consiga ver o trabalhar dele, você precisa voltar a confiar nele. Primeiro, porque ele não muda. Segundo, porque ele não esquece dos seus. Terceiro, porque ele cuida atentamente do seu povo. Mas como, irmãos, aquele povo podia confiar na mensagem de Malaquias, se o que eles estavam vivendo era o contrário disso? Malaquias, você está nos chamando a confiar em Deus, dizendo que Ele cuida, dizendo que Ele nos atende, e dizendo que Ele está atento às nossas necessidades, mas nós estamos num período de escassez. Nós estamos vivendo um período de luta, de empobrecimento. Nós estamos vivendo um momento de dor e sofrimento. Onde Deus está, Malaquias? Como confiar nessa mensagem que você está nos trazendo? Por isso que a descrença lá naquela época foi algo muito natural. Por isso que o distanciamento para com Deus era algo real no dia a dia deles. Porque eles não conseguiam enxergar, com isso não conseguiam confiar. E sabe o que é interessante, olhando historicamente para o livro de Malaquias? Olhando o contexto, é que esse problema de distanciamento e de descrença para com Deus era um problema da liderança até o mais simples cidadão em Judá. Veja, isso não era um problema só para com algumas pessoas, era para com todos. O povo estava sem esperança, por isso não estavam mais confiando totalmente no Senhor. O povo estava sem esperança, por isso estava se distanciando para com o Senhor. Você lembra aquela frase que diz assim: ruim sem Ele, pior sem Ele? Eu quero parafrasear essa frase, aplicando ao contexto. Porque com Deus nunca é ruim. Mas parafraseando, compreendamos, sem Deus é ruim e é pior sem Ele.
Literalmente, o que Malaquias estava tratando para com aquele povo era isso. E talvez é isso que nós precisamos aprender na nossa geração. Com Deus nós iremos passar dificuldades e lutas. Porque as lutas são algo natural. A vida do ser humano. A vida não é um campo de festa, a vida é um campo de batalha, como já disse bem Warren Wiersbe. E nós precisamos compreender isso. Há dias de vitórias e há dias de derrotas. Há dias de sofrimento e há dias de alegria. O que nós não podemos perder a perspectiva de quem Deus é. E o que Malaquias estava chamando a atenção é: sem Deus vai ser ruim e vai ser pior sem Ele. Então não é ruim com Ele. Com Ele nós somos mais que vencedores. Só que aí, irmãos, esse distanciamento e essa descrença trouxe alguns problemas à vida daquele povo. E veja comigo, esse distanciamento parece-me que só era para aquela geração, de forma um pouco sarcástica. Veja o que o distanciamento trouxe à vida dos nossos irmãos lá, aonde o profeta Malaquias foi levantado como mensageiro. Primeiro, trouxe problemas financeiros à vida do povo. O distanciamento com Deus trouxe problemas na colheita e escassez na economia. No caso, instabilidade. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Você pode depois dar uma pesquisada. Outro problema que o distanciamento com o Senhor traz ao povo de Deus. Olha aqui, olha. Casamento, o quê? Mistos com pagãos. Não é para a nossa geração, tá, gente? Fica tranquilo. Isso só acontecia lá no Antigo Testamento. Isso que o profeta Malaquias está falando não acontece nos nossos dias. O povo de Deus se misturando com o povo que não é de Deus. Crente se misturando com o descrente, casando e achando que tudo isso é normal, é natural. Isso acontece por causa do distanciamento com o Senhor. Olha aí. Contaminação do sacerdócio. Aqueles que eram para ser exemplo, para viver em santidade, para se colocar diante de Deus pelo povo, estavam sendo contaminados. Se você olhar o versículo 6 aqui, já está falando sobre isso. As perguntas afrontosas para com o Senhor. Mas não para por aí. Olha, opressão dos pobres. Eu não estou falando da nossa geração, tá? Eu estou falando do período de Malaquias, falando ao povo de Judá que voltou do cativeiro babilônico. Esse povo voltou à sua cidade, mas na volta não se voltou a Deus. Eles se voltaram pensando que Deus ia fazer tudo. E por não ver Deus agir, eles se distanciaram do Senhor. E a consequência foi essa. Mas não para por aí. Olha a continuação dessa consequência. Falta de apoio para o quê? Para o templo. Se eles estão vivendo um período de instabilidade financeira, se eles estão vivendo um relativismo, um casamento de crente com descrentes, se os sacerdotes estão contaminados, o sacerdócio está contaminado, se o povo não está mais cuidando dos pobres, mas está oprimindo aos pobres, isso aqui é supernatural. Porque eu vou cuidar do templo? Eu tenho que me preocupar comigo, em primeiro lugar. Porque primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. A vida está instável, a inflação está muito alta. Então, em primeiro lugar, eu vou roubar o que é de Deus. Eu vou cuidar do templo para quê? Eu vou cuidar da igreja por quê? Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar do meu lar. Eu tenho que cuidar da minha família. Ah, Deus é o Senhor do templo, Ele cuida do templo. Eu vou me preocupar com isso, não. Distanciamento nos faz viver uma vida de relativismo. Olha o que está acontecendo lá no período que Malaquias está falando para o povo. Um descaso generalizado para com a religião. Se o povo está passando crise financeira, misturou-se com pagãos. Se o povo não tem o exemplo dos sacerdotes agora mais, se o povo está tomando dos pobres, se o povo não cuida mais do templo, a religião é coisa arcaica, não é coisa para os nossos dias. Em outras palavras, é o que nós estamos vendo na nossa geração. Religião
Isso é coisa para os antigos, isso é coisa de povo arcaico. Nós estamos na pós-modernidade, não dá para guardar essa religião lá de mais de 2000 anos, não dá para guardar uma religião que veio do Oriente Médio, não dá, essa religião judaica cristã, muito pesada, muito machista, muito homofóbica, não. Para a nossa geração não. Eu estou aplicando já aos nossos dias. O que estava acontecendo lá era isso, descaso para com a religião. Lembre que religião é religar. Se a religião não nos religa a Deus, ela nos religa a pior coisa, ao humanismo. E nós não vivemos mais a vontade de Deus, e sim a vontade do homem. Malaquias estava trazendo essa mensagem para acordar o povo. Olha o que o povo estava passando. Depois disso, olha, depois do descaso generalizado na religião, sabe qual era a situação desse povo? Um tempo de declínio espiritual em Judá. E o povo precisava o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso Deus chama Malaquias. Você sabe o que significa o nome Malaquias? O mensageiro. Veja que coisa interessante. O povo está distante, está descrente. Deus levanta o mensageiro e entrega a ele uma mensagem. Só que essa mensagem não era uma mensagem agradável. Não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem boa. Olhe comigo o versículo 1. Olha a expressão inicial. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Veja, o povo estava descrente, o povo estava distante, o povo estava desanimado. E em meio a toda essa estrutura, o Senhor levanta o mensageiro para trazer uma mensagem dura, uma mensagem forte, uma mensagem pesada. E daqui a pouco eu entro nesse contexto para um povo que estava desanimado. Talvez, se tivesse coach naquela época, eles diriam assim: Malaquias, faz isso não. O povo já está sofrendo. Não fala contra eles. Ô Malaquias, por favor, você está sendo desumano. O povo precisa ser acariciado. O povo está triste, veja a pobreza. Não traga uma mensagem pesada não. Isso é desumano. Eu fico imaginando isso na nossa geração. Sabe uma das coisas que nós mais ouvimos dentro da nossa geração? É que a verdade dói, né? Sabe uma das coisas que nós mais ouvimos da nossa geração? Essas palavras são muito duras. O povo estava sofrendo socialmente, é verdade. O povo estava passando por dificuldades, perspectivas terrenas. O povo estava passando por dificuldades de pobreza. Mas nem por causa disso, o Senhor deixou de repreender, deixou de disciplinar, deixou de ser duro com o povo. Sabe por quê? Porque o Senhor disciplina quem ama. E sabe o que é maravilhoso? É que Malaquias não ficou preocupado com o que o povo ia pensar. Malaquias compreendeu: eu tenho uma mensagem para entregar, e o mensageiro que me deu, ele é perfeito. O mensageiro é o Deus Todo-Poderoso. A palavra Senhor aqui é o Senhor da aliança, Yahvé. Ele está escrito todo em caixa alta. Então Malaquias compreendeu: essa é uma mensagem que não é história da carochinha. Isso não é uma mensagem que veio para amaciar ego. Isso não é uma mensagem que, olha, eu devo ou não devo falar. Essa é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem fiel, é uma mensagem que vai tocar o coração, que vai transformar, ainda que seja dura, ainda que o povo esteja desanimado, ainda que o povo esteja descrente, ainda que o povo esteja sem perspectiva. Eu preciso pregar essa mensagem porque ela veio de Deus. Malaquias não titubeou, nem tentou amaciar a mensagem por causa do povo. Ele recebe a mensagem do Senhor e ele é fiel na entrega da mensagem. Só que, como eu falei, essa mensagem era uma mensagem pesada. A expressão sentença do Senhor, no original, quando nós vamos avaliar, significa
peso. Em outras palavras, a mensagem era uma mensagem de admoestação. A mensagem era uma mensagem de confrontamento. Era uma mensagem pesada aos ouvidos. Não era algo bom de se ouvir, porque ia mexer com o ego, ia ferir, ia tratar as feridas também. Era uma mensagem que não era boa e agradável aos ouvidos, porque ela era pesada e carregada de Cristo, de Deus. Mas Malaquias não titubeou e foi fiel ao Senhor. Todavia fica uma pergunta em nós, que nós vamos ter que caminhar nessa noite, nessa pergunta. Qual o motivo deste peso todo vindo da parte de Deus? Qual o motivo de Deus trazer a mensagem tão pesada a este povo? Em primeiro lugar, irmãos, sabe por quê? Por causa do seu grande amor. Versículo 2, o Senhor começa dizendo: eu vos amei. Deixa eu dizer mais uma vez: eu vos amei. Que coisa linda, que coisa maravilhosa de se ouvir. Irmãos, nenhuma nação ela foi tão amada como Israel. Veja que o Senhor escolheu ela. O Senhor fez uma aliança com Israel. Tanto que hoje nós somos Israel, de Deus espalhado na face da terra, e recebemos este amor. Quando nós paramos para compreender isso, Hernando Dias Lopes, pregando inclusive em Malaquias, ele disse assim: olha, Deus, quando está falando sobre eu vos amei, é como um amor deliberado, um amor imutável, um amor que não muda, independente de nós. E ele vai lá no capítulo 3 de Malaquias, e versículo 6, para provar isso. Esse amor que Deus está dizendo, eu vos amei, é como o amor de um esposo pela esposa. Conforme aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 11. Quando ele diz, eu vos amei, é como o amor de um pai para com um filho. No capítulo 1, versículo 6, ou então no capítulo 3, versículo 17, nós vamos compreender isso. O que Malaquias está dizendo é, ele nos amou por completo. Ele nos amou mesmo sendo nós pecadores. Ele amou a nação de Israel. Capítulo 7, versículos 7 e 8, lá de Deuteronômio. Se você quiser dar uma lida, vai estar escrito assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem vos escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. Aí ele coloca uma vírgula: pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos antepassados. Por isso ele os tirou com poderosa mão e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, do Egito. O Senhor vos amou, não foi por mérito vosso. O Senhor vos amou, não foi porque você fez alguma coisa para chamar a atenção do Senhor. O Senhor vos amou, não foi porque Ele viu algo de belo em você. O profeta Jeremias, no capítulo 31, lá no verso 3, ele diz assim: o Senhor nos amou desde a eternidade. Com amor eterno Ele nos amou, e Ele nos atraiu com a sua benignidade. Israel não foi amado por algo que pudesse fazer. Malaquias está trazendo a sentença dizendo: o Senhor amou a vocês, não foi porque Ele viu algo de bom, agradável, ou viu grande potencial em vocês. Não, não. Vocês não eram nada, nós não éramos nada, mas Ele vos amou. É isso que o evangelista João nos diz no capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A primeira sentença de uma mensagem pesada é: eu vos amei. Deixa eu ecoar no seu coração essa palavra. Se você hoje está ouvindo a voz de Deus dizendo: eu vos amei, como você se sente?
que passa no seu coração, na sua mente? Você ouvindo o Todo-Poderoso nessa noite dizendo a você: eu vos amei. Eu me sinto constrangido. Por isso que essa mensagem é pesada. Pastor, mensagem de amor é pesada. É. Porque nós não somos merecedores desse amor. Nós não somos dignos desse amor. Nós somos pecadores. Nós éramos inimigos dele. Nós andamos contrário à sua vontade. Ele nos achou mortos em nossos pecados. Ele nos encontrou em flagrante. Sabe, nós não queríamos ouvir a sua voz e seguir o desejo que ele tinha ordenado para nós. Mas ele nos amou, sendo nós ainda inimigos seus. Ao ouvir essa expressão, meu desejo é de cair no chão e reconhecer quem eu sou, e dizer: de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios, e estou ouvindo a tua voz dizer: eu te amei, eu te amei. Senhor, eu não mereço. Isso me constrange a querer viver todos os dias a vontade dele, não por mim, mas por causa desse amor maravilhoso. Isso me constrange a querer viver Cristo para minha esposa, não por mim, mas por causa desse amor maravilhoso. Isso me constrange a querer viver Cristo Jesus para uma sociedade sem Cristo, não por mim, não porque sou bom, mas por causa desse amor maravilhoso. Ele me amou. Se você não sente o peso disso, irmão, é porque você está insensível à voz do Senhor. É porque no seu coração está distante. Você pode estar até aqui presente, ou quem sabe assistindo, mas o seu coração não está diante do Senhor. Ao ouvir a voz do meu Deus dizendo: eu te amei, é um misto de emoções, porque é lindo saber disso, é maravilhoso, é alegre, é renovador, é inspirador, é algo que restaura, reanima, mas ao mesmo tempo é algo que constrange, porque ao olhar para mim, eu me encontro como um pecador, e ao olhar para mim eu me encontro como alguém não merecedor. O lindo dessa mensagem pesada é que a palavra de Deus pelo profeta Malaquias não é algo que ficou no passado. Veja a expressão mais uma vez, no versículo 2. Eu vos amei. O Senhor Deus não está dizendo: olha, eu vos amei naquela época que salvei vocês, porque vocês foram escolhidos por mim, mas hoje eu não vos amo por causa do vosso pecado. Ele não disse isso. A perspectiva de Deus, por meio do profeta Malaquias, não é: eu vou amar vocês quando vocês começarem a viver uma vida de fidelidade. Não é. A expressão eu vos amei nos prova que esse amor nunca, mas nunca cessa. Nunca cessará. Por isso que é pesado. Por isso que nós não podemos e não temos condições de ter prazer no pecado. Porque no momento que nós pecamos, esse amor vem ao nosso encontro e nos chama. Mas ao mesmo tempo esse amor vem e traz cura. Ao mesmo tempo esse amor vem como remédio e traz o bálsamo. Ao mesmo tempo esse amor vem como remédio, como alegria, como restauração e traz cura a todas as feridas da nossa vida. Por isso que a mensagem do profeta começa dizendo: o problema não está no amor de Deus, porque esse amor é imutável. O problema não está em Deus nos amar, mas sim em nós amarmos o Senhor, em nós retribuirmos esse amor de forma diária a Ele com gratidão.
Lembre-se, queridos irmãos, o amor de Deus não funcionou só lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 15 em diante, quando ele traz a promessa. Não. O amor de Deus não ficou lá no passado. O amor de Deus, ele continua eficaz para o dia de hoje. E ele continua falando ao seu coração, porque ele te ama e ele quer te atrair a viver a vontade dele. A mensagem do profeta Malaquias começa dizendo: ele nos amou. Em segundo lugar, qual o peso dessa mensagem? Primeiro, porque ele nos amou. Segundo, para combater a frieza do coração do povo. Veja, irmãos, olhe comigo o versículo 2 e você vai entender muito bem isso. Veja a resposta do povo para com Deus. O Senhor disse: eu vos tenho amado. Mas olha o que aconteceu. Vós dizeis: em que nos tem amado? Em que o Senhor nos tem amado? Irmãos, nossa falta de amor para com Deus revela duas coisas. Primeira coisa, insensibilidade. Nós ficamos insensíveis para com o amor do Senhor. Segunda coisa, incredulidade. E aí a gente precisa entender isso aqui. Veja, o povo começou a viver uma frieza. E esta frieza começou a trazê-los como insensíveis e incrédulos, atrevidos diante de Deus. Pare para imaginar, como eu falei no início, como o amor de um pai que cuida de um filho. E cuida com todo cuidado e zelo. E no final das contas o filho olha para o pai e diz assim: em que o Senhor tem me amado? O Senhor me ama? Hã? Ou então o amor de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido. E no final das contas um olha para o outro e diz assim: você tem me amado? Você me ama em quê? Eu não tenho visto isso. Por isso que a frieza nos leva a viver insensíveis e incrédulos. Essa frieza levou o povo de Deus a viver esses pecados. Veja comigo. Eles trazem uma pergunta que mostra afronta. E essa pergunta revela algumas coisas. Primeiro, falta de confiança em Deus. Segundo, falta de uma verdadeira piedade. Terceiro, ingratidão. E quarto, coração petrificado. Em outras palavras, o que este povo estava dizendo para Deus era: olha, Senhor, Malaquias, eu vou ser bem sincero com você. Você falou que Deus nos ama, mas nós estamos aqui de volta do cativeiro babilônico e a nossa realidade é de pobreza. A nossa realidade é de escassez, é de dor. Em que Deus nos amou? Vamos lá, Malaquias, e aí eu vou entrar um pouco no contexto do livro. Nós estávamos presos no cativeiro babilônico e obedecemos o Senhor lá. E Ele nos tirou do cativeiro babilônico e nos trouxe de volta. A nossa perspectiva é que quando Ele nos trouxesse, tudo seria diferente. A nossa perspectiva é que agora, voltando do cativeiro, nós iríamos ter uma prosperidade material. Nós iríamos viver uma vida, e aí talvez você lembre desse louvor, de só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A perspectiva do povo era essa. Nós obedecemos no cativeiro, então agora voltamos para a nossa terra, Deus vai cuidar de nós, ninguém vai nos derrotar, nós vamos viver uma prosperidade nunca vista e agora seremos os poderosos. Parece que a perspectiva deste povo é a mesma perspectiva de muitas igrejas que pregam o falso evangelho de hoje. Como assim? Entregue sua vida a Cristo e tudo vai mudar. Você vai deixar de dever.
você vai deixar de viver uma vida de sofrimento, você vai deixar de viver uma vida de tristeza, tudo vai ser transformado na sua vida. Entregue sua vida a Cristo. E alguns fazem isso pensando que nada mais vai acontecer de sofrimento, e dias depois já começa a viver tudo isso. Parece que a perspectiva deste povo é a perspectiva pregada em muitos púlpitos. Olha, obedeça a Deus e Deus tem a obrigação de cuidar da sua vida. Obedeça a Deus e Deus tem a obrigação de lhe fazer prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhando a perspectiva aqui, em Malaquias e hoje, eles estão errados. E se nós temos crido assim, também estamos. Deus não nos tirou do império das trevas para nos garantir vida de prosperidade. A propósito, quando o Senhor chama os discípulos, os apóstolos, se você puder olhar depois nos evangelhos, Ele vai dizer assim: eu não vos prometi nem prata, nem ouro. Eu não estou prometendo riqueza a vocês. Eu prometo estar com vocês. Eu prometo fazer milagres. Vocês vão pisar em serpentes e elas não vão fazer nada. Vocês vão tomar veneno e vocês não vão morrer. Eu vou estar com vocês. Agora eu não estou prometendo ouro e prata. Eu prometo a minha presença. E aí o Salmo 23 me faz lembrar que se eu tenho o Senhor, eu não sinto falta de nada. Mas a perspectiva errada sobre Deus me faz buscar Deus de forma errada. A perspectiva deles é: agora que eu voltei, Deus tem a obrigação de cuidar de mim. E por não verem o cuidado como eles queriam, eles começaram a viver a frieza espiritual. Eles começaram a viver um distanciamento. Eles começaram a viver uma descrença. Eles começaram a afrontar o Deus vivo. Eles começaram a se colocar como oposição. Eles não receberam o que queriam. Eles estavam insatisfeitos com Deus. Em resumo, irmãos, eles quando voltaram, eles ansiavam todas as coisas materiais do melhor. Uma vida agora só de alegria e muita prosperidade. Era o que eles ansiavam. E a realidade que eles tiveram era uma realidade de dificuldade. Então, eles se voltaram contra Deus. Eles não conseguiram, irmãos, contemplar o amor de Deus em escolher eles, em cuidar deles no cativeiro. Eles não conseguiram contemplar o amor de Deus em proteger a vida deles em meio ao cativeiro. Eles não conseguiram ter a perspectiva e ver o amor de Deus em restaurar a sorte deles. Eles não conseguiram ver. E é interessante porque, se você olhar aqui no versículo 2, a prova desse amor está aí em Jacó e Esaú. Esse amor que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 9. Que o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Tanto aqui quanto lá, a palavra de Deus está trazendo uma hipérbole, que Deus não tem como aborrecer no sentido de odiar como ser humano. É uma hipérbole, é algo exagerado. A perspectiva não está em simplesmente Deus aborrecer de alguém, mas está em Deus amar em quem não merece o amor dele. Eram gêmeos ainda no ventre, e o Senhor amou a um e aborreceu o outro. O que foi que eles fizeram para receber isso? Nada, mas é Deus quem escolhe, é Deus quem ama. Não depende de nós correr, como diz o apóstolo Paulo, mas depende de Deus dar a vitória. E aí ele pergunta lá em Romanos: há, pois, injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde: não. Não há injustiça da parte de Deus. Mas nós queremos ser mais justos que Deus e pensamos que Deus está errado e não dá aquilo que nós queremos ou aquilo que nós merecemos. E começamos a viver uma frieza. E a frieza nos leva a viver um relativismo. O relativismo nos leva a olhar as Escrituras, o Deus das Escrituras, de forma sem ser em primeiro lugar, sem ser a nossa prioridade. Sabe, irmãos, às vezes só conseguimos contemplar a crise de hoje e nós não conseguimos olhar pelo retrovisor, vendo o cuidado, a proteção, o amor
vendo a restauração, a salvação. A frieza, irmãos, assim como nós estamos sentindo um pouquinho por causa do ar-condicionado, nos deixa insensíveis, nos deixa descrentes. Por isso o Senhor levanta o profeta Malaquias para dizer: olha, vocês não podem viver de forma fria, vocês precisam voltar a confiar em Deus. Olhe comigo, terceiro ponto. Qual era o que tinha nessa mensagem pesada? O que continha a mensagem pesada do Senhor para a vida do seu povo, pelo profeta Malaquias? Primeiro, o seu amor. Segundo, o combate à frieza. E terceiro, o Senhor é o comandante dos céus e da terra. Olhe comigo, versículo 4 e versículo 5. Veja o que o profeta Malaquias vai nos dizer. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu o quê? Destruirei. O povo estava disposto a lutar contra o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram de Gênesis 6? Os gigantes na face da terra? Eu não vou entrar no mérito da análise de muitos que acham que é anjos ou qualquer outra coisa. A ideia, a perspectiva bíblica é que os gigantes ali são homens cheios de si. São homens autossuficientes. São homens que se acham poderosos a tal ponto que querem brigar com Deus. Em outras palavras, o que o povo aqui estava fazendo era a mesma coisa. Nós saímos lá do exílio. Nós voltamos e estamos passando por escassez. Já que Deus não quer cuidar de nós e não quer fazer aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos fazer a todo custo. Nós vamos edificar Edom. Nós vamos ser poderosos. Nós vamos restaurar. Nós vamos lutar contra tudo e contra todos. E nós vamos erguer. Eu fico imaginando um povo desanimado, triste, abatido, a fome assolando. E eu fico imaginando um grande soldado, ou um grande homem de uma boa retórica no meio do povo. Não se preocupem, ouçam meu povo, nós vamos erguer Edom. Edom será uma grande cidade, nós vamos restaurar tudo, nós teremos novamente uma nação poderosa, uma nação guerreira, uma nação cheia de prosperidade, e nós vamos fazer isso contra tudo e contra todos. Eu fico imaginando o povo gritando: é esse que eu vou votar, é nele, vamos dar as mãos, vamos lá ajudar. A propósito, quem não quer a nação erguida? Quem não quer a nação restaurada? Quem não quer ver a pobreza acabar? Aí Deus está dizendo: podem ir. Vocês esqueceram que eu sou o Senhor dos Exércitos. A ideia que Malaquias está falando aqui, Senhor dos Exércitos todo em caixa alta, aqui Senhor Yahvé dos Exércitos, é que Ele é comandante. No original a expressão é essa: comandante nos céus e na terra. Oh, meu povo, vocês vão lutar contra mim mesmo? Pode vir. Pode vir. Levantem a cidade, eu vou destruir. Ergam, eu vou destruir. Vocês lembram da Torre de Babel? Nimrod. O Senhor dá uma ordem e diz: olha, se espalhem. E Nimrod diz: não. Ei, gente, vamos lá fazer o nosso nome. Vamos deixar o nosso nome na eternidade. Vamos. Nós somos poderosos. Começa a construir, o Senhor confunde as línguas. E aí acabou. Porque o único poderoso, comandante nos céus e na terra, é o Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a pior coisa que você e eu nós podemos fazer? É lutar contra Deus. É lutar contra a vontade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: se você tiver o desejo, a curiosidade, eu quero instigar você a isso, a ler o livro do profeta Malaquias.
você vai encontrar a expressão Senhor dos Exércitos 24 vezes no livro de Malaquias. Você vai encontrar Malaquias falando 24 vezes, o Senhor é o comandante, o Senhor Ele é majestoso, o Senhor Ele governa sobre tudo e sobre todos. Aqui no versículo 4, o Senhor deixa bem claro, vocês podem construir, mas eu vou destruir. E a minha mensagem para vocês é, eu vos amo. A minha mensagem é, abandonem a frieza. A minha mensagem é, me obedeçam, porque eu governo sobre tudo e sobre todos. Em última palavra é, confessem que vocês não são nada sem mim. Reconheçam que vocês precisam me amar. Reconheçam que vocês precisam viver em obediência à minha vontade. Porque o que vocês querem não é como vocês querem. Eu sou o Senhor dos Exércitos. É difícil de entender isso, de ouvir isso. Deus permitiu aquele povo passar por uma dificuldade, para que eles entendessem que toda dificuldade, irmãos, é uma oportunidade de mostrar a si mesmo e mostrar aos outros aquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que confiam no Senhor. Deus permitiu eles passarem por essa dificuldade para que eles demonstrassem o que Deus podia fazer na vida deles e através da vida deles. Malaquias chama o povo ao arrependimento. E o que isso traz à nossa vida? O que isso traz à nossa história? Irmãos, é uma mensagem pesada. O Senhor vos ama. Vos ama tanto que nós daqui a pouco estaremos assentados à mesa do Cordeiro. Ele vos ama com amor eterno. Ele vos ama tanto que deu o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O que você tem feito com esse amor? Como você tem vivido por meio e para este amor? O que você tem feito por meio das suas ações com o amor eterno que te amou, que te escolheu, que te abraçou, que te compreende, que te entende cada segundo e milésimo da sua vida? O que você está fazendo com o amor dele na sua vida, na sua família, nos seus dons, nos seus talentos? Não fique pensando só no contexto espiritual. O Senhor te amou para que você vivesse esse amor. E você precisa viver esse amor como filho, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como profissional, chefe, servo, cidadão. O que você está fazendo com esse amor? Será que a frieza espiritual tem te levado a viver um relativismo de vida? Tem te levado a viver um relativismo espiritual? Deixado de lado as coisas de Deus, pensando que em alguma área da vida ou do mundo Deus não possa reinar e Deus não possa se envolver? O relativismo, irmãos, nos mata. Ele nos cega e não nos deixa viver feliz, porque a única forma de viver uma verdadeira felicidade é vivendo o amor, é sendo amado e é dar de forma deliberada esse amor para os outros. Por isso, em nome de Jesus, hoje, a você que me ouve, seja pela internet, seja aqui, se arrependa, arrependamos-nos dos nossos pecados, porque Ele é o comandante nos céus e na terra. E não vai adiantar eu e você lutarmos contra Ele. Sabe por quê? A única vontade que se estabelece para todo sempre é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a você que ainda não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, não saia desse lugar hoje, após ouvir essa mensagem pesada,
e volte para a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Pelo contrário, receba o amor do Senhor na sua vida. Reconheça Ele como o seu Salvador. Abandone a frieza. Deixe de lado. Siga como soldado a esse comandante, porque Ele te ama. A você que já é crente, salvo em Cristo Jesus, em nome do Senhor, eu te peço, assim como eu falo para mim mesmo, se arrependa dos seus pecados. Olhe o amor de Cristo na sua vida. Dê de graça o que de graça você tem recebido. Não deixe a frieza, não deixe a insensibilidade do dia a dia ou dos problemas cotidianos te afastar de Cristo, se afastar de você mesmo com você e te afastar de você com o próximo. O relativismo vai te levar a isso e você vai viver uma frieza espiritual, achando que tudo é normal. Em nome de Jesus, nessa noite se arrependa. Não queira brigar com o Senhor. Essa briga, sabe o que vai acontecer? Vai fazer você sofrer. E Deus te chamou para viver o amor. Mas para viver esse amor, é necessário se achegar a Ele, confiar nele, entender que Ele nunca se esqueceu de você, que Ele cuida, protege e que Ele está com você todos os dias. Feche os seus olhos. Converse com o Senhor após ouvir essa mensagem. Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo teu grande amor. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa sair daqui e colocar essa mensagem no bolso. Ou quem sabe no esquecimento. Mas crava ela no nosso coração. Crava ela na nossa mente. Nos constrange pelo teu amor. Pelo amor que há em Cristo Jesus para conosco. Pelo teu Santo Espírito, nos constrange todos os dias a compreender que ao acordar somos amados, a dormir somos amados. Nos faz compreender que nós vivemos o amor do início ao fim da nossa vida, da tua parte para conosco. Mas não nos deixa cair na tentação de imaginar que porque o Senhor nos amou, podemos viver de qualquer forma. Esse amor nos chama a uma vida de santidade, obediência, a uma vida de retidão na tua presença. Não nos deixe, Senhor, cair na frieza, ou quem sabe na luta contra a tua vontade, contra o teu Santo Espírito, porque nessa luta nós já somos derrotados, mas mesmo assim somos atrevidos em querer lutar. Então o Espírito Santo de Deus vem no nosso coração nessa noite. Vai ao encontro, Senhor, de cada coração e derrama mais uma vez o teu grande amor. Para aqueles que não te reconheceram como Senhor e Salvador, derrama o amor da tua salvação, para que eles compreendam Cristo Jesus. Revela, Senhor, o teu amor à vida deles. Para aqueles que já receberam a salvação por meio do sacrifício de Cristo, que o teu amor nos venha inundar nessa noite e nos constranger a não mais viver para nós mesmos e não mais viver em luta para com o Senhor, para conosco e para com o próximo, mas para viver em obediência para com o nosso Criador, para com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Amém.